Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e como vocês sabem, hoje, dia 18 de abril de 2020, às 9 da noite, a gente está começando a live para conversar com a doutora Denise de Carvalho. Então, eu e ela vamos debater alguns assuntos de interesse do momento, né? Imunidade, coronavírus, saúde intestinal, e vai ser muito legal conversar com vocês. Olá, Neidinha, tudo bem? Neidinha é uma nutricionista do Nordeste, muito competente, uma pessoa de bem, cristã. Obrigado por estar aqui, viu, Neidinha? Obrigado, Rejane, obrigado pela presença de todos. Estou esperando nossa ilustre convidada entrar, ela já deu sinal de vida aqui, adicionando aqui a conversa. Ok. Olá, Olá, tudo bem? tudo bom, meu amigo? Como vai? Tudo Eu nunca vou me acostumar a ela de Clark Kent ou Supergirl. Quando ela tá de óculos. Ah, aí, ó, essa é a que a gente conhece. E aí, tudo bem? ainda estou enxergando de perto, assim, até que não tá ruim, não. Mas também não pode ser muito longe. Não vem com esse ainda, não. Você é pouca coisa mais velha do que eu, né? Eu tenho 44. Você tá com 45. Fiz 45. Você já 40. operou a visão ou não? Não, não. Eu fiz a cirurgia uns 4, 5 anos atrás nos dois olhos, mas assim, quando você passa dos 40, você opera, você fica bem, mas aí começa a vir uma presbiopia de novo, de leve, mas a gente está muito bem para a idade, então não precisa se preocupar com isso não, entendeu? Eu já tenho até a armação esporte para botar aqui, sabe? Sexy pra caramba, esportiva, top. E bem assim, intelectual, né? Não, mas sabe o que que é? Eu acho que é de tanto estar lendo agora, sabe? E eu tenho óculos, já tenho um tempo, mas assim, é bem baixo. Mas de tanto ficar lendo agora, internet, né, artigo, tal, eu comecei a perceber que eu estava tendo um pouquinho de dificuldade, sabe? Aí eu peguei e falei, vou pegar aqueles óculos que eu tenho aí. Aí quando eu coloco, eu falo, nossa, que beleza! Que eu tava... Aí eu Pois percebo que eu é. estou usando mesmo, Mas sabe? como a gente está usando muita tela, sempre vai aquela dica de redução de luz azul, usar menos brilho. O óculos azul, o óculos de filtro de luz azul, de lente amarela, é uma boa. Eu já encomendei para mim. Só que agora está tudo parado por conta dessa pandemia e tudo mais, né? Mas vale a pena. Vale a pena porque ninguém paga as nossas contas e a gente tem que ler para poder ajudar o próximo e pagá-las, né? Então ninguém tem a ver com a nossa aparência, né? Eu não tô ligando, não. Imagina. Nem eu. Você viu o meu post de ontem à noite? Não, o que que foi? Acho que eu Dá não uma vi. olhada, que eu coloquei lá, olha, a minha salvação não depende da minha opinião sobre mim, depende da opinião de Deus sobre mim. Porque eu tô de saco cheio nos últimos dias, nas últimas semanas, de você defender ciência e vem um monte de pessoa em medo, em pânico te atacar. Você deve tá sofrendo alguns também, né? Demais, demais, demais. É assim, eu estava comentando num grupo hoje que eu tô achando assim super interessante, porque interessante e até triste, né? As pessoas estão tão polarizadas e tão agressivas quando elas querem defender aquilo que elas acreditam, de uma forma assim tão desnecessária, porque assim não está valendo dinheiro, não está valendo nada, assim as pessoas vêm com 10 pedras na mão. Eu imaginava que você fosse diferente. Eu tava, meu amor, eu não sou responsável pelaquilo que você tem de expectativa, né? Esse é um problema seu, não meu, né? Eu não tô aqui para... É. Hoje eu li uma moça que escreveu assim, você não precisa publicar tudo que vem à sua cabeça. Aí eu falei assim, poxa, desculpa, né? Desculpa se eu publiquei o que estava na minha cabeça, né? E por Desculpa se acaso eu publiquei nas minhas redes sociais o que estava na minha cabeça, né? Desculpa, né? você não precisa publicar tudo que vem à sua cabeça. Bem interessante, né? Assim, eu faço assim, né? Obrigada. Um outro falou assim, hoje, um estudante de medicina. Eu queria ver ciência na sua página. Eu vou seguir pessoas mais idôneas. Eu falei, vai com Deus. Nossa. Assim, Olha, eu larguei de peitar, viu, Denise? Eu simplesmente faço o seguinte: agressão leve, eu apago. Agressão moderada, eu apago e bloqueio. Agressão severa, eu apago, bloqueio e vou tomar as providências necessárias. ia,
né? Denuncia a conta, coisas assim. Assim, que eu, graças a Deus, nunca tive, pelo menos até agora, nada muito grave. Mas vem alguma coisa assim, se é uma coisa que me ofende, eu apago. E na maior parte das vezes eu bloqueio também. Não é tão frequente, mas atualmente está mais frequente, porque as pessoas Sim. acabam assumindo com uma coisa assim muito doida. Assim, se a sua opinião não é exatamente igual à dela. E aí surgiram muitos especialistas, né, Ícaro? Né? Todo Demais. sabe tudo de tudo, todo mundo tem certeza de tudo. E esse estudante de medicina hoje, quando ele fala, eu falei assim, nossa, gente, eu tinha noção da minha insignificância quando eu era aluna de medicina, viu? Aliás, assim, até hoje eu tenho noção da minha insignificância, o quanto eu preciso ler diariamente para falar o que eu quero falar. E uma pessoa que nem saiu da fralda ainda, é engraçado, né? Tem tanta certeza, assim, mas tem uma curva, né? Aquela curva assim, quando você sabe pouco, você acha que sabe muito. Quando você pouco mais, você fala, nossa, eu não sei nada. Né? Aí você fala assim, depois você chega num momento e fala, não, agora eu domino isso e tal. Então eu acredito que eu tô naquela curva assim ali do meio, preciso ler, preciso ler, preciso ler, porque ainda tem muito que eu não sei. E eu acho que ele, por exemplo, esse menino deve estar no começo da curva, né? Eu não sei nada, por isso que eu acho que eu sei tudo, né? Mas tudo O bem. começo da curva, ele é habilmente alimentado na faculdade de medicina pelos representantes de laboratório. Pega o Sim. moleque de primeiro, segundo semestre, começa a chamar de doutor, e leva Ah, para um jantar, e chama de doutor, e dá aquela pompa, e o moleque acredita. Pelo amor de Deus, você pode ter muito a acrescentar para as pessoas. Eu conheço páginas de estudantes que compartilham coisas boas, que quando discordam de algo, chamam no direct, conversa, qual que é o embasamento de tal coisa, eu achava de outra forma e tudo. Agora, tem gente que pega, escreve um textão para mim, esta página virou política e eu achava que você fosse um médico do bem, como me iludi por tanto tempo e não sei o que. Eu fico pensando, gente, a pessoa gastou 5 minutos para me dar um sermão que eu vou apagar em 10 segundos e vou esquecer que ela existe. Para quê? será Por que que... você não vai orar? Por que você não vai assistir um vídeo engraçado? Por que você não vai fazer sexo? Por que você não vai ler um livro? Cara, você vai entrar na minha página para me criticar sem argumento? Ah, não. É falta de... Deixa quieto. Melhor, né? Você sabe que eu, assim, quando eu leio alguma coisa que eu não concordo, primeiro depende de quem escreve, né? Se é uma pessoa assim que eu tenho respeito e tal, eu falo, bem, alguma razão essa pessoa teve para escrever isso, eu deixo para lá e continuo observando o resto que essa pessoa escreve, né? Quando é alguém que eu vejo que faltou muito com respeito, eu jamais ia pegar um post e falar assim, olha, deixando de seguir em 3, 2, 1. Eu simplesmente, Não. acabou, Sai. né? Sai, acabou. Segue, né? Não, e o pessoal fica deixando de seguir. Eu falo, não precisa avisar, amigo, sai, pronto. Quem escreve deixando de seguir é igual o cara que fala, eu vou me matar. Gente, quem quer se matar, se mata. Infelizmente, as estatísticas mostram isto. Na verdade, a pessoa que avisa, ela está querendo atenção, ela está querendo que alguém mude a cabeça dela, está pedindo ajuda, né? Ela, Complicado. Bom, vamos entrar no tema então, né? vamos, Porque é legal o papo entre nós, porque a gente está conversando pipoca há 10 minutos e o povo está gostando. Gente, vocês são top, a gente adora conversar com vocês. Mas vamos lá. Por que é importante, gente, você ter uma conduta de saúde mental que não te faça perder tanto tempo com quem te ataca? A não ser que a pessoa tenha razão, então você tem que mudar algo, né? Mas há formas e formas de dizer. Existe uma área da medicina chamada psiconeuroendócrina imunologia, tá bom? E a psiconeuroendócrina imunologia mostra que se a sua psique não está boa, você vai ter uma conversão hipotalâmica via sistema límbico em impulsos nervosos e hormônios deturpada. Isso vai afetar suas glândulas, que vai afetar a sua saúde do sistema imunológico. E nesta época de pandemia, você não pode arcar com isto. Mas tem uma segunda coisa, que é o grande motivo de eu ter convidado a Denise, que eu adoro, para estar aqui comigo hoje. É que você não sabe, mas o principal para você neste período é a tua saúde intestinal. E você não sabe. Gente, 80% do teu sistema imunológico está associado ao MALT, Mucose Associated Lymphoid Tissue.
E a maior parte do malte é GALT, Gut Associated Lymphoid Tissue, que é o tecido linfóide associado aos intestinos. O que eu estou te dizendo? Que o que mais você precisa agora é imunidade, mas se você continuar emporcalhando seus intestinos, sua imunidade nunca vai ser top. Denise, Exato. verdadeiro ou falso e por quê? Vai lá. Verdadeiro. E a gente tem nos intestinos, na verdade, uma superfície enorme de 300 metros quadrados, que é uma interface entre nós e o sistema externo. E dentro dos intestinos passam alimentos, algumas vezes por dia, que não somos nós, e ao mesmo tempo eu tenho trilhões de micro-organismos habitando aquela caverna intestinal. Então, por isso que o nosso intestino funciona como uma grande fronteira entre dois países, que é uma fronteira crítica, vamos dizer assim, tá? Então, vamos lá, Brasil e Venezuela, Estados Unidos e Cuba, sabe? Locais onde eu preciso ter muita vigilância para que aquilo não saia do controle. Quem dá o tônus dessa resposta imunológica é justamente o estado em que está esta fronteira. Lá acaba se concentrando grande parte do nosso exército. E aí eu começo a dizer assim, olha, pense que os intestinos, como uma boa fronteira, tem que ter Polícia Federal. Porque essa Polícia Federal é que vai controlar a entrada. Você vai para qualquer país, você tem que passar pela Polícia Federal, pela imigração, entregar o seu passaporte, eles vão ver quem é você, se você é procurado pela polícia, se você já foi condenado a alguma coisa naquele país, e eles vão decidir se você pode entrar ou não. É a mesma coisa que acontece no sistema digestivo. Toda vez que alguma coisa estiver tentando entrar, seja uma partícula alimentar, uma partícula microbiana, uma toxina, eu tenho ali essa Polícia Federal para identificar aquilo e falar, isso pode ou isso não entra. Por quê? Porque além de ter toda essa tensão, eu tenho que deixar o nutriente entrar. Então eu tenho que ser permeável, mas eu não posso ser permeável a qualquer um. E por isso, grande parte do nosso exército de defesa está no sistema digestivo. Ali passa a comida 3, 4, 5 vezes ao dia, né? E passa esses micro-organismos que são bons, porque a gente precisa deles. Os seus metabólitos são importantes para a nossa saúde. E, além de tudo, o sistema digestivo, nessa interface com a microbiota, é que dá o que a gente chama de sintonia do sistema imune. Então, outro dia eu falei sobre isso numa live, eu falei, pensa num rádio, que tem aquela bolinha, aqueles rádios antigos, né, que você vai sintonizar uma rádio. Então, você pega lá 91.7, você chega no 91.7 e dá a sintonia. Se você colocar 91.8, vai ficar chiado. Se você colocar 91.6, vai ficar chiado. O certo é o 91.7. Certo? No intestino é a mesma coisa. A microbiota tem a função de dar esta sintonia. Se eu colocar um pouquinho para cima, eu vou ter um sistema imune hiperestimulado. Se eu colocar para baixo, eu vou ter um sistema imune pouco estimulado, ou pouco responsivo. Então, a microbiota tem uma função muito importante em dar o que a gente chama de tolerância, que é aquele sistema imune que tolera, né, o que está passando por ali, porque tem que tolerar as partículas alimentares, tem que tolerar os micro-organismos, afinal, eles são importantes, mas ele não pode ser tolerante demais. Porque se ele for tolerante demais, eu vou começar a absorver coisa que não deveria, minha Polícia Federal vai deixar entrar pessoas procuradas, né? Eu vou deixar entrar toxinas, eu vou deixar contrabando, então eu preciso ter o controle. Por isso que hoje a gente sabe grande parte da população pela alimentação ruim, má qualidade alimentar, uso de agrotóxicos, metais pesados, hábitos ruins, excesso de cloro na água que bebe, tudo isso causa um hiperestímulo do sistema imune. E se o sistema imune está muito ativado no intestino, eu posso aumentar a chance de eu ter doenças autoimunes, que aí é um outro mecanismo. Mas 2, eu posso fazer com que essa minha Polícia Federal, o meu exército, fique extremamente distraído. Então, ele está ali trabalhando, só que ele acaba deixando de cuidar de outras fronteiras. E a gente tem outras fronteiras. Por exemplo, a região
orofaríngea, a árvore respiratória, a árvore também urinária, né? O sistema urinário, ali, uretra, a região vaginal nas mulheres, principalmente. Então, são regiões em que há uma microbiota vivendo e eu preciso controlar tanto a replicação dela, quanto a produção de substâncias tóxicas e também a entrada, a tentativa de colonização que essa microbiota vai ter ali. Então, se eu ficar com o intestino muito estimulado, eu deixo de cuidar das outras fronteiras. E aí eu acabo tendo infecções respiratórias de repetição, eu acabo deixando entrar coisas que não deveriam, porque o que ele tem que cuidar, ele não está cuidando, mas ele está tentando controlar aquela questão que está toda bagunçada no intestino por tudo aquilo. Agora, o Ícaro falou uma coisa importante do estresse, que acaba desregulando as nossas glândulas, né? Ou seja, muda a nossa secreção hormonal. O local onde há maior secreção hormonal no nosso corpo é o sistema digestivo. Porque eu tenho, até agora, 28 peptídeos que têm atividade neurohormonal, que são produzidos o tempo inteiro no sistema digestivo. Então, o estresse também altera essa secreção. A gente tem vários, a grelina, GLP-1, a cascata inteira da secretina, a própria gastrina, que estimula a produção de ácido, a gente tem somatomedina, que diminui a secreção de ácido. Então, a gente tem vários hormônios que funcionam aí o tempo todo para controlar ingestão alimentar, para controlar a saciedade, para controlar a glicemia, né? Então, o GLP-1 age aumentando a disponibilidade de insulina. Então, o CCK, que contrai a vesícula, mas também dá saciedade. E tudo isso está em conjunto no intestino com os micro-organismos, com os aditivos alimentares, com toxinas, com tudo. Então, isso também descontrola. E ainda tem o papel do próprio cortisol do estresse. A gente tem receptores para cortisol também no sistema digestivo, e o cortisol acaba trabalhando com uma certa hipertonia de sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso autônomo que ajuda o cortisol na tarefa de nos defender do estresse, e sistema digestivo trabalha à base de parasimpático, é contrário. Então, toda vez que eu tenho um estresse, eu tenho uma inibição do funcionamento do sistema digestivo por vários mecanismos, e com isso eu diminuo minha capacidade de digerir. Além disso, o estresse por vasoconstricção causada pela adrenalina faz uma isquemia relativa do sistema digestivo. Então, eu diminuo a eficiência das barreiras, eu diminuo a eficiência de chegada das células de defesa nos intestinos. Então, tudo isso pode comprometer a nossa barreira intestinal, ou seja, a nossa fronteira intestinal. Então, estresse tem que ser muito bem controlado. O que nós, médicos, às vezes, temos uma grande dificuldade de fazer, né? Porque a gente tem muito estresse no dia a dia, né? De tudo, né? Agora, então, nem se fala, né? E aí, a gente também é uma vítima disso. Mas eu acho, na verdade, Ícaro, assim, que o mal do século agora é o estresse. E agora a gente está passando uma fase que a gente não tem experiência nenhuma. Por quê? O que mais estressa a gente é eu olhar o futuro com um óculos sujo. Por quê? Hoje a gente não tem experiências anteriores para falar assim, toda vez que eu passei por isso, eu agi de tal jeito, não deu certo. Eu agi de outro, foi melhor. Então agora eu acho que eu vou agir desse jeito. A gente não tem essa experiência, né? Porque a gente nunca passou uma situação de pandemia. Nossa geração nunca passou. Então, tá tudo todo dia mudando, né? Então, vai lá o ministro da Saúde e fala, olha, ninguém pode sair na rua e tal. No dia seguinte, ele fala, não, pode sim, né? Porque o resto tem que continuar. As pessoas... Eu vi o ex-ministro da Saúde falando assim, tem que continuar, porque tem pessoas com outras doenças, ainda tem pessoas infartando, tem pessoas diabéticas, descontroladas, tem. Aí no dia seguinte, olha, tem que usar máscara no dia seguinte. Aí ele aparece sem máscara, né? Ou ele comemora o negócio lá sem máscara. Tipo assim, é tudo muito desencontrado. E o que a gente espera nesse momento? Que a gente seja acolhido, né? Ou que a gente tenha algum tipo de comando, né? Eficiente. E não tem. Então, a gente se sente
pisando, né, numa nuvem, alguma coisa assim. A gente não tem segurança. E essa insegurança que causa mais estresse. Porque aí eu não consigo prever. Né? Hoje eu acho que eu tenho que agir assim, amanhã é assado, né? E cada hora uma notícia diferente, cada hora... E ninguém sabe, na verdade, né? A gente está todo mundo aprendendo ao mesmo tempo. Ninguém tem certeza de nada. Ninguém tem certeza que lockdown funciona, né? Aliás, o que a gente tem visto, na verdade, é que arrasta a curva para frente, né? O que é um grande medo, né? Uma vez que a gente está indo para o inverno, ao contrário daqueles países que fizeram o lockdown, né? Lá, a Itália e tal, eles estavam tentando arrastar a curva para o verão, a gente está arrastando a curva para o inverno. Então, assim, são muitas coisas e a gente vê muita gente em pânico. Eu estou conversando isso aqui contigo porque eu tenho liberdade com você e eu sei que a gente Sim. pensa. Porque é complicado a gente falar. As pessoas assumem aquilo que você está dizendo que todo mundo tem que sair na rua. Eu não disse isso. Eu disse que a gente tá, né? A gente tem que projetar. A gente fica jogando essa curva para frente. E qual vai ser o próximo passo? Vocês já pararam para pensar? Será que o atual ministro da Saúde vai ter? Qual vai ser o próximo passo? Porque uma hora a gente vai ter que sair dessa curva. Né? A gente tinha que estar agora pensando no que vai ser feito na hora de sair. Né? Será que está sendo planejado isso? Porque não adianta só falar não sai, não sai, não sai, não sai, que vai. Na hora vai ter que sair. Né? E como é que vai ser a saída? No começo da pandemia, um epidemiologista de Harvard, ele foi a público para dizer, isso foi em fevereiro. Gente, até o final do ano, 70% da humanidade vai entrar em contato com o vírus. Ele só falou isso, mas foi o suficiente para a turma do alarmismo falar, viu? A maioria vai pegar e vai ser grave. Gente, o "e vai ser grave" foi por conta de toda uma mídia mundial que, motivada pela China, que foi onde começou esse negócio de lockdown e tudo, espalhou que a maioria iria pegar de forma grave. Entenda, o que os dados dizem é que menos de 15% dos casos precisa de hospital por ter forma grave e menos de 2% morre. Ou seja, a primeira coisa que as pessoas tinham que entender é que não é que o Ícaro não goste de idoso ou do grupo de risco, nem a Denise, nem o Dr. Wong, nem o Paolo, nem a Nilce, nem... Enfim, é que a gente entende que a mortalidade e letalidade do vírus é baixa, menor do que influenza e H1N1. Começa por aí. Segundo, a gente sabe que temos que prevenir, que temos que evitar que essa população pegue e tudo mais, mas ninguém está vendo nenhum governo do mundo ensinar as pessoas a melhorarem a sua própria imunidade. E eu acho que essa pergunta é que as pessoas deveriam estar fazendo. Tudo bem, os dados estão desencontrados. Então, como é que eu faço para fazer a minha parte? Você não sente falta dessa pergunta? As pessoas não se fazem essa pergunta. É pior, se você fala alguma coisa nesse sentido, o que a gente ouve normalmente é assim, tá querendo dar uma solução mágica para a Covid-19. Não é isso. Lembra que eu falei agora há pouco que a gente tem um exército que vai defender a gente, no caso da tentativa de entrada de um micro-organismo, de uma toxina, de uma partícula microbiana. A gente tem esse exército. Só que esse exército ele tem que ser armado, treinado, empoderado. Porque impedir que todo mundo tenha contato com o vírus, nós não podemos fazer isso. Inclusive, já tem muita coisa sendo discutida, inclusive com a possibilidade da vacina, inclusive com a possibilidade dessa vacina realmente funcionar nessa população de risco. Tem muita coisa sendo discutida. Então, você vai ficar esperando isso tudo se resolver até 2022 para você voltar a ser produtivo? Sim, se você pode fazer isso, se você tem alguém pagando as suas contas, né? Se você pode fazer isso, você é um privilegiado, porque a maioria da população não pode fazer isso. Não pode simplesmente falar, vou ficar até 2022 dentro de casa. Né? Exato. Então, o que a gente teria que pensar? Foi aquilo que você
falou, o que a gente deveria fazer? Bem, então já que eu praticamente é quase certeza que eu vou ter contato com esse vírus, deixa eu me resolver aqui para a hora que ele chegar, meu exército estiver bem, né, o mais sintonizado possível, para que essa guerra tenha a menor quantidade de baixas possíveis, né? Que essa batalha eu consiga vencer. Então, era esse que deveria ser o pensamento. Lá em janeiro, Sim. acho que foi 21 de janeiro, se eu não me engano, eu fiz um vídeo aqui na minha casa, que eu falei assim, gente, eu sei, eu fui levar minhas filhas em algum lugar, e na volta eu estava ouvindo o rádio falando do que estava acontecendo lá na China. Eu falei assim, gente, a gente tem muita sorte, olha isso. Porque nós estamos bem antes disso chegar no Brasil. E eu fiz o vídeo e ainda falei assim, olha, mas vai chegar. Onde tem portos e aeroportos, vai chegar. Então, como a gente está com antecedência, vamos começar a trabalhar para deixar a gente numa condição melhor para quando isso chegar, porque vai chegar. Então, vamos começar a cuidar da nossa saúde. A gente tem muita vantagem. Olha, ainda brinquei. Falei, olha, Deus é brasileiro. Porque vai chegar já dados de estudos de lá. A gente vai saber como o vírus se comporta melhor. A gente vai... Aqui é mais quente, lá é diferente. Janeiro era muito frio, todo mundo acumulado, né? Densidade demográfica muito alta. Fica muito difícil você restringir, né? Contato. Eu Sim. falei isso em janeiro. E aí eu falei, vamos tomar vitamina D, falei da glutamina, falei de outras, vitamina C, zinco. Foi isso que eu falei. Bem, pouca gente deu bola. E algumas pessoas me criticaram na época, sabe? Bem, resultado, chegou. Né? Denise falou, o bicho chegou. E o que vocês fizeram nesse tempo? E aí eu tenho falado o seguinte, Ícaro, é uma grande oportunidade. Eu acredito muito que nada acontece por acaso. Isso está acontecendo para a gente se sacudir enquanto sociedade, enquanto humanos, enquanto espécie, da gente mudar o rumo que a gente vem levando a nossa vida, né? A gente começar a deixar a nossa vida melhor, né? Então, pensar mais no que come, o que está me trazendo aquele alimento? É só sabor? Né? Ou ele está me trazendo nutriente, como é que eu estou mastigando, como é que eu estou digerindo, como é que eu estou controlando o meu estresse, como é que eu estou dormindo, se eu estou tomando sol, até juntando as famílias, né? Para que algumas arestas sejam resolvidas, né? Casais que viviam muito mal há muito tempo, mas fingiam que estava tudo bem, agora são obrigados a estarem no mesmo local. Né? Como é que vocês vão se dar? Ou isso agora se resolve, ou vai acabar esse relacionamento de uma vez. Né? Sim. Filhos com os pais que muitas vezes não se olhavam nos olhos, agora são obrigados a olhar, porque estão 24 horas dentro da mesma casa. Então, assim, eu acredito que todo esse desafio foi uma grande oportunidade da gente crescer. Agora, ninguém vai crescer em rede social, em grupo de WhatsApp, falando, céus, vida, vai todo mundo morrer. Gente, isso não vai levar você a lugar nenhum. Então, senta e espera a morte chegar. Aliás, a única certeza que a gente tem é que todo mundo vai morrer. Sim. Olha só, eu acredito, Denise, que a gente precisa... Você falou do propósito. Deus é bom. Então, sempre vai sair alguma coisa de positiva do que ele deixou acontecer conosco e ele está amparando. Eu penso nisso. Agora, eu acredito muito em lógica e método. Eu acredito que até quando a gente faz uma live dessas, se a gente puder dar lógica e método para as pessoas, a gente tranquiliza as pessoas. Então, deixa eu expor um pouco o que eu acho que é a lógica e o que eu acho que é o método, e aí depois me pondera o que você concorda. Qual que é a lógica? Gente, por que nós estamos em casa nesse exato momento? Porque apareceu uma ameaça em relação à nossa saúde e o que falaram para nós, que na verdade foi um modelo importado da China, isso de lockdown, fiquem em casa. Por quê? Para achatar a curva, para o pessoal não adoecer ao mesmo tempo, não é evitar o contágio a médio e longo prazo, é achatar a curva para não adoecer ao mesmo tempo. Estamos em casa, então, para evitar que tenhamos um contato ao mesmo tempo e colapse o sistema de saúde. Tudo bem. Então, estamos em casa para proteger nossa saúde. Tudo bem. O que a gente precisa entender, então, é se o vírus é uma ameaça à saúde sozinho ou se ficar em casa tempo demais sem produzir também não é uma ameaça por gerar
estresse, ansiedade, agravar doenças crônicas, tirar o sustento, gerar fome, gerar desemprego, o que vai gerar adoecimento a médio e longo prazo. Violência. 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 E outra coisa que eu já andei lendo notícia a respeito, tem gente infartando, evitando de ir para o hospital com medo do coronavírus e morre em casa. Pois é. É triste. Infarto. E sabe o que ficou nas nossas cabeças? Sabe aquelas notícias que apareciam da China lá no começo do ano, com as pessoas morrendo na rua? Aquilo é um absurdo. Ninguém morre de uma doença respiratória assim, andando na rua, pronto, caiu. Isso é infarto, isso é outra coisa. É uma AVC, mas aquilo não era. A pessoa está andando e de repente caiu e morreu. Então, assim, olha o que fizeram com a nossa mente, né? Para gerar... A gente ficou num pânico tão grande que a gente já está achando assim, olha, eu vou sair na rua, eu vi alguém colocando assim, o que eu faço se eu vou pegar que minha mãe tem 80 anos? E quem disse que sua mãe que tem 80 anos, se pegar, também vai morrer? Exato. Tem idoso de 99 recuperando, de 105 anos. Oi, filha. Minha filha está viajando, está na casa do pai. Falando, oi, mãe. Oi, mãe. Quem disse que porque a pessoa tem 80 anos é certeza que ela vai morrer se ela pegar o vírus? É mais fácil que ela morra de um infarto, é mais fácil que ela morra de um AVC, é mais esperado até que isso aconteça por essas outras patologias, até do que pelo Covid, desde, óbvio, que a gente consiga ter um sistema de saúde que acolha essas pessoas, com certeza, né? Sim. Aí o que acontece? Você teria que ficar em casa e obedecer à quarentena para ter saúde. Mas nós temos a escolha de Sofia nesse momento. Se você não sabe o que é, dá uma olhada depois na internet. Nenhuma opção que tomarmos daqui para frente, nenhuma vai acabar com os óbitos que vão acontecer daqui para o final do ano. Só que, bobo aquele que só considera os óbitos pelo Covid, porque os óbitos pela recessão econômica e os óbitos pela quarentena errada podem ser muito maiores que do Covid. Não sou eu quem está falando, são os analistas de saúde do mundo inteiro. Então, gente, temos que abrir a cabeça para o seguinte: quando formos contar todos os óbitos de 2020, não dá para tomar uma decisão só pensando nos óbitos do Covid. Tem que pensar nos óbitos do Covid e os da quarentena, que se continuar do jeito que está, não serão sustentáveis pela humanidade. Joga na internet depois quais foram as principais causas de adoecimento dos últimos 500 anos. Você vai ver que coincidem com pós-recessão econômica. Então, não dá para separar a economia de saúde. Claro. Aí agora, sim. Isso, né? Agora a gente faz o quê? Né? Eu gostaria de saber se realmente as autoridades que estão, principalmente aqui no estado de São Paulo, a coisa está bem feia, Ricardo, infelizmente. Eles estão estudando o que eles vão fazer, porque ficar falando, olha, espera dar 45 do segundo tempo para falar, olha, mais 15 dias, mais 15 dias. As pessoas ficam sem saber. Só sabe só, tem que ficar, tem que ficar, tem que ficar, tem que ficar. E depois, como é que vai ser? Não fala assim, olha, nós estamos projetando para daqui um mês, vamos dizer que seja, né? Então, até lá, todo mundo vai ter que fazer tal coisa, a gente vai ter não sei quantos leitos, esperando uma taxa de infecção de tanto. Daqui um mês, nós já vamos estar com esses leitos prontos, nós vamos ter... Aí a gente vai começar a liberar quem não é do grupo de risco, né? Tudo, ou até, na verdade, uma coisa que eu tenho falado muito, testar quem já está positivo, quem já tem IgG positivo, porque essa pessoa, a chance dela se reinfectar é praticamente nula, o que a gente sabe, pelo menos até agora. Então, essas pessoas vão lá e vão tocar a economia do país. A gente não sabe quantas pessoas tiveram contato com o vírus. É virtualmente impossível. Hoje, a gente sabe. E, na verdade, a gente já sabe, tem muita gente falando isso, que desde janeiro esse vírus estava circulando. Sim. Desde janeiro a gente teve já e não sabe. O primeiro caso chegou no Brasil, desenvolveu no Brasil 2 semanas antes do Carnaval. E os governadores foram alertados disso, mas não quiseram cancelar o Carnaval. E depois vem a público dizer, olha que legal, principalmente o irresponsável de São Paulo,
que ainda foi na televisão para dizer o maior carnaval do Brasil. E uma semana depois estava falando de lockdown, e no meio da semana depois estava distribuindo pão e circo, né? Distribuindo alguma coisa num sorteio, sem máscara nem nada, com o pessoal aglomerado. Esse cara é uma piada. Mas olha só. Ó, dizendo o que eu acho um absurdo, soltando preso e dizendo que quem estiver na rua eles vão prender. Não sei se você viu isso. Ele falou, se a gente precisar usar força policial e tal para a pessoa sair da rua, a gente vai usar na cidade de São Paulo. Nós não queremos isso. Eu falei, mas peraí, tá soltando preso para ele não pegar Covid lá dentro porque é confinado? Então a pessoa que está andando na rua, você vai pôr para dentro do sistema carcerário? Então, assim, é tão maluco. Eu acho assim, isso é tão doido. Né? Como que a gente está vendo isso e não tem crítica, né? Eu fico bem preocupada com isso. Mas olha, eu tô vendo que o pessoal tá ficando meio tumultuado nos comentários com uma coisa. Eu tinha falado de lógica. Acho que todo mundo entendeu que, logicamente, nenhuma das escolhas que a gente tome vai garantir que não vá ter mortes ou adoecimentos. Gente, tem que ter, até porque faz parte da curva do vírus. Achatada ou não, vai aumentar o número de casos até o final de ano e vai aumentar proporcionalmente o número de doentes graves e mortos. Mas todo mundo vai ver que o número proporcional de doentes mais graves e mortos vai cair. Tá, então como a gente resolve? Bom, a minha sugestão é fazer primeiro o que nenhum governo fez até agora desde que eu nasci, que é ensinar para a população como melhorar a saúde geral e a imunidade de verdade. Eu trabalhei em unidade básica de saúde e vi que a maioria delas virava mini pronto-socorro sem nenhuma sustentação e não promotores de hábitos saudáveis de vida. Isso é o primeiro, porque uma imunidade saudável é impossível sem hábitos saudáveis. Mas os hábitos estão no seu métier, no que você possa fazer, na sua responsabilidade, não na nossa. Né, Denise? Que é o mais difícil, né, Ícaro? O que eu tenho visto é que as pessoas porque estão dentro de casa, é bebendo todo dia, é fazendo comida, tudo à base de farinha, açúcar, gordura hidrogenada, comprando congelados em supermercado. Então, assim, não caiu a ficha. Eles acham que o que resolve o problema é ficar em casa, é o chamado isolamento social. Mas o que resolveria, na verdade, o que diminuiria o impacto disso tudo seria você estar se preparando para a batalha. Sim. Como acontece em qualquer lugar, né? Sim. Em qualquer lugar. Você vai lá e se prepara, você vai lá e empodera o seu exército, arma seu exército, treina seu exército para ele enfrentar a batalha. Né? Sim. Não, a gente está lá dando risada, abrindo cerveja, vinho, fazendo brincadeira, charuto, e não sei o que é chique, né? Então, assim, e comendo porcaria dentro de casa, né? Açúcar, Sim. bolo. É um absurdo. Ficando mais ainda, né? Esse sistema digestivo e esse sistema imunológico. Piorando tudo, é um ciclo, né? Agora, a minha sugestão... Primeiro depois mande esse vídeo que eu vou postar, vou dar para a Denise se ela quiser postar também tudo, manda para o seu político, para o seu malvado favorito, para chegar no ministro da Saúde, não sei. Precisava de ter alguém que pela primeira vez na história do Brasil, nem que fosse uma subsecretaria, ao mesmo tempo de todas as medidas de prevenção, que tem que continuar sempre, tá? Deveria ter alguém para ensinar a população a tomar água direito, comer direito, se exercitar, respirar e companhia. Ah, Ícaro, mas isso é utopia, né? Como é que a gente faz no dia a dia? Isso não é utopia, mas vou explicar o restante. Precisamos de uma quarentena vertical para ontem, porque senão o país vai quebrar, e um país de gente quebrada é um país de gente doente, ponto. Você pode não ter gostado do meu comentário, mas ele é verdade de acordo com os analistas do mundo inteiro, ok? Botar máscara em todo mundo, ensinar a máscara e até higienizar se for o caso. Continuar com restrição a aglomerações sociais desnecessárias, montar um programa de atenção ao idoso, não no hospital, gente, ou domiciliar ou de facilitação, e dos grupos de risco quanto antes, testar melhor esse grupo, tá? Mas isso chama-se ação coordenada. Não é esse negócio que está no Brasil, que cada unidade da federação está fazendo alguma besteira, né? E usando isso, né, obviamente, de força política, né?
Então, assim, é muito triste, eu acho. Assim, o que você sintetizou. Ô, Ícaro, você já mora em Brasília, faz favor, vai aí no Ministério, faz favor. Não consigo. Acredite, Denise, esse povo é blindado de um tanto que eu já tentei nos últimos anos falar de hábitos saudáveis de vida e o Ministério da Saúde parece que é blindado pela indústria da doença. É feio. Nossa Senhora. É feio. Ixi. Mas assim, eu acho que provavelmente quem nos escuta agora ou possa escutar no futuro, de repente, gente, recomenda uma Denise para conversar com o ministro, para conversar com o pessoal, sabe? Para falar dos hábitos de vida, sabe? Porque, além disso, continuando com as medidas, a quarentena tem que ser vertical, tem que ter uma triagem, um isolamento seletivo do idoso. Pode ficar em casa isolado? Ensine, zele, cuide. Não pode? Faça alojamentos coletivos onde tenha todo o apoio, dê o dinheiro para sustentar a família, que é melhor quando é só do grupo de risco, sabe? Monitore melhor. Ah, Ícaro, mas você não está vendo que já tem gente colapsando, já tem isso e aquilo? Então dê uma solução, meu filho, porque só reclamar, senta no canto e chora em posição fetal, não vai resolver nada, né, Denise? Não, nada. Nada. Então, vai ficar nesse chove no molho. Vamos morrer, vamos ser não sei quantos milhões. Tá, o que a gente vai fazer? Vamos usar pensamento. Só fazer isolamento social não adianta. O Ícaro falou algumas coisas importantes. Eu fiz um vídeo um tempo atrás na minha página falando. Antes eu falava, eu repetia o que a OMS dizia. A máscara é só para quem está doente. E quem está doente? A gente tem um mar de pessoas sem nenhum sintoma transmitindo o vírus. Então, o ideal é que todo mundo saia de máscara. Entendeu? Uma coisa simples. Aí alguém falou aí, mas não tem nem profissionais de saúde, máscara de pano. Nós não estamos falando daquela máscara que a pessoa vai usar dentro de um hospital, cuidando de alguém já doente de Covid. Nós estamos falando de circular na rua com máscara de tecido. É barreira. Tem gente ganhando dinheiro com isso, né? Enquanto uns choram, os outros trabalham. Então as pessoas foram lá pensar e falaram, nossa, eu vou fazer. Aqui em Campinas, hoje, eu até recebi um vídeo de um cara que está fazendo toda bordada. Pedraria, já virou coisa de moda aqui em Campinas. Mas isso é uma coisa que a gente sabe, se todo mundo tiver de máscara, a chance dessas partículas viajarem e se alojarem em outros lugares é menor. Então, isso. você lava, passa bem, com um ferro bem quente. Quando for sair de novo, usa de novo. Então, são atitudes simples e são atitudes inteligentes. Obviamente, os idosos, evitar ao máximo. Ao máximo. Sair de casa, os filhos ajudarem com isso, né? Mas fazer uma coisa planejada. Sabe o que eles fizeram na Itália, que eu achei super interessante, com a população que tem doença inflamatória intestinal. Porque se pensou que esta população estaria mais sujeita. E acabou vendo que provavelmente não, por causa de algumas medicações que são moduladoras imunológicas, essas pessoas estão relativamente protegidas da tempestade de citoquinas, que é a SARS, né? Que é a Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto, que vem por causa dessa inundação do pulmão, por essas tempestades de citoquinas, causa uma vasodilatação, represamento líquido e tal, e a pessoa não consegue oxigenar o sangue. Então, mas até então eles não sabiam, né, que essas pessoas em uso dessas medicações imunológicas podiam estar mais protegidas. Então eles começaram a monitorar. Tinham 90 pessoas na Itália inteira com essa situação de doenças inflamatórias intestinais, usando mais de um biológico, né? De medicação imunomoduladora. E aí eles começaram a seguir essas pessoas por telefone. Então, eles deixaram uma linha de telefone para essas pessoas. Olha só, para o idoso, para as pessoas de grupo de risco, né? Então, os obesos, os diabéticos, os asmáticos, né? Ou esses tipos de pacientes aí com doenças autoimunes. Essas pessoas têm uma linha de telefone e essas pessoas vão entrar em contato assim que tiver alguma coisa. O profissional de saúde se desloca para a casa dessa pessoa
e atende essa pessoa em loco. Não é essa pessoa que vai ao hospital, porque ela vai ao hospital, ela vai expor quantas outras pessoas que estão com um AVC, com um infarto, com a diabetes descontrolada, com uma infecção urinária com pielonefrite, com pneumonia por outras causas. Então, ao invés dessa pessoa se deslocar, eles mandam o profissional de saúde na casa. Então, isso foi uma coisa que veio depois. Isso o que é? Planejamento. Então, o que a gente não vê é esse planejamento. Ou se tem, a gente não fica sabendo. Só fica esse negócio. Não pode sair de casa, não pode sair de casa, não pode sair de casa e tá. E o próximo capítulo da novela? Exato. Qual vai ser para a gente continuar trabalhando e pondo comida dentro de casa? Qual vai ser o planejamento para isso? Né? Porque é fácil também eu falar de lockdown e que, infelizmente, a gente vê um monte de celebridade falando, não, fica em casa, não sai de casa, morando na chácara, não sei o quê, mas os empregados estão lá, tá? Mas os empregados estão trabalhando, tá? Na chácara, não sei o quê, abrindo vinho de não sei quantos R$ 1.000, que estava na minha adega guardado para quando eu tivesse tempo. É fácil falar de lockdown com a vida ganha, né? Sim. Quem não tem condições, eu, por exemplo, aqui sou arrimo de família, né? Eu que crio minhas filhas, né? Eu também. Então, assim, vai chegar uma hora que não dá mais para você ficar em casa, né? Vai chegar uma hora que vai falar assim, olha, vai começar a comprometer outras coisas, e aí? Né? E eu estou numa posição muito mais confortável que a grandíssima maioria dos brasileiros, né? Como que a gente fala em isolamento numa pessoa que vive numa favela? Que dorme no mesmo cômodo 6, 7 pessoas. Como que você pode falar em isolamento desse jeito? Né? Exatamente. Tem gente que está falando em quarentena horizontal, observando a sua quarentena na sua quadra, no seu apartamento e tudo mais. Gente, você é menos de 15% do Brasil. Tem gente para quem a quarentena horizontal do jeito que está não existe. E outra, essa vai doer. Mas me apresente um estudo deste ano que comprove que a quarentena horizontal, que o lockdown total foi efetivo em algum estado, em algum país do mundo. Não existe. Não existe porque a gente simplesmente importou igual carneirinho o modelo da China, porque teoricamente para eles funcionou. Sério? Você acredita nos dados da Organização Mundial de Saúde? E o que está aflorando agora, dizendo que possivelmente, morreram milhões na China e a gente não ficou sabendo. Será que funcionou o lockdown? O que a gente está vendo é que não dá mais para manter o lockdown horizontal. Mas não ache que eu e a Denise, ou o Ong, ou o Paolo, ou o Nilce, ou, enfim, ou Osmar Ter, que a gente é contra o isolamento social. Nós não somos. Nós não somos. Nós só estamos pedindo algo mais racional e planejado. Planejamento. Né? Menos pânico e mais pensamento frio, né? Estratégico. Leiam aquele livro A Arte da Guerra, uma coisa mais estratégica para cumprir todos os caminhos que isso leva, né? Porque as pessoas só estão vendo a Covid-19, né? Não estão vendo o que está em volta. Isso. Inclusive pacientes com outras doenças. Eu tive uma paciente agora recente que começou com uma manifestação autoimune que ninguém sabia, mas como ela tinha um PCR alto, né? Um PCR alto, eu acho que 45 de PCR, todo mundo já achou que era Covid-19. Ela sem febre, ela tinha dor articular, dor no corpo, mas não tinha febre, não tinha tosse. Isso que é uma senhora de 72 anos. Não tinha febre, não tinha tosse, não tinha mais nada, era isso. Aí pronto, já fizeram aquele alarde, ela estava com uma doença autoimune se manifestando, e todo mundo só estava. Aí colheu o exame, deu negativo. Pronto, então não é. Ai, que beleza. Tá, e a doença autoimune? Vamos fazer o quê? Sim, que pode ser muito mais grave. Exatamente. Tem até rolando aí um áudio de uma senhora, tadinha, até ela fala assim, ai, fulano de tal estava ruim, estava sendo transferido de ambulância para o hospital. Aí chegou lá, nossa, menina, graças a Deus, não é Covid, é dengue hemorrágica. Olha, graças a Deus, coitada. Mal sabe ela que a dengue hemorrágica é gravíssima, né? Gravíssima. Então, assim, por quê? Porque a gente não acaba não tendo preparo. Então, não é que a gente não é para cuidar, não é nada disso, é que as pessoas acham assim, ou você
concorda com tudo ou você não concorda com nada, né? Não existe um meio caminho aí, né? Não existe um caminho do meio, mais frio, mais pensado, mais lógico, como você mesmo colocou. Gente, o seu pânico e o seu medo não ajudam ninguém, tá bom? Não ajudam nem as outras pessoas da live, nem a sua família, ainda vão prejudicar a sua saúde e vulnerabilizar a tua imunidade, entendeu? Eu tô vendo gente até nos comentários que tá nitidamente em pânico. Eu só preciso dizer para vocês o seguinte, não adianta entrar em pânico, medo paralisa, piora a sua imunidade. Então, um recado final, antes que o Insta derrube a gente pelo tempo, eu vou dar o meu, depois vou deixar aberto para a Denise, que é a mega convidada especial. Gente, a principal arma contra o Covid está em você, na sua rotina. É você aprender a melhorar a sua imunidade. A Denise já tem muito material pronto sobre isso, espero que ela deixe o link aí também. Eu deixei um curso gratuito de imunidade para vocês, tá? icaro.med.br/imunidade, 1 hora gratuito. Tão organizado assim que nem o Ícaro, então vocês vão lá no conteúdo do Ícaro. Mas a Denise tem muito post legal, você tem, muito post e vídeo. Então, gente, eu queria que vocês, na saída da live, passassem lá no icaro.med.br/imunidade, assistam o vídeo, melhorem sua imunidade, porque qualquer que seja o modelo de quarentena, qualquer que seja a ocorrência daqui até o final do ano ou do ano que vem, se você cuidar da sua imunidade, você está agindo no que você pode, tá? Então, assim, haja no que você pode agora, não é, Denise? Poder, né? Então, outro dia até postei sobre isso. A gente não está indefeso. A gente não está, porque está todo mundo imaginando como se o bichinho estivesse aqui no cangote. Meu Deus do céu, né? Não, você tem muito poder. E não precisa de um remédio maravilhoso, da última pílula mágica ou da vacina, para que você se empodere. E não é só para a Covid-19, é para tudo, né? Para um envelhecimento de qualidade, né? A gente não sabe o que vai acontecer com a gente. A gente pode atravessar a rua amanhã e ser atropelado. Então, assim, ninguém sabe. Sim. Desde que você faça a sua parte, porque eu acredito que isso aqui é um templo, que a gente tem a honra de habitar transitoriamente esse templo, e é obrigação nossa cuidar desse templo com tudo que a gente tem de armas nas mãos. Nem todo mundo tem o conhecimento, mas vocês estão aqui, eu tenho certeza que quem está aqui tem um grau de conhecimento. Que o primeiro passo é a alimentação. Segundo passo, controle do estresse. Terceiro passo, atividade física. Quarto passo, dormir direito. Olha quanta coisa que isso não depende nem de mim, nem do Ícaro, nem da pílula mágica que vai aparecer, e nem da vacina, que a gente também não sabe se vai aparecer. Olha quanta coisa está na sua mão. Claro que é um conjunto de coisas. Sim. Não existe nada mágico, não existe cloroquina mágica, não existe vacina de BCG, não existe ivermectina, não existe nada mágico, se você não fizer o conjunto de coisas. Então, aproveite esse momento de extremo desafio para mudar o rumo do seu trem. Isso. E olha, deixa eu dizer para vocês, de uma vez por todas, você gosta de falar, muitos aí gostam de falar, vocês não estão vendo a experiência dos outros países, vocês não estão vendo a ciência, as evidências, já que você gosta de ciência, de evidência e de experiência, então acredite no que eu vou falar agora, mas representando o que a ciência está dizendo. Entenda o quanto o seu pânico é irracional. O Covid mata menos de 2% das pessoas que pegam e adoece gravemente menos de 15% das pessoas que pegam. Você ainda acha que você precisa de tanto pânico e medo? É a ciência que está dizendo. Então, por favor, atenha-se pelo menos a esses dados. Ah, não tem que prevenir? Tem. Ah, não tem que ter um isolamento? Tem. A gente só está advogando em favor aqui de prestar atenção em qual é a estratégia planejada para adotar e no tanto de gente que já está sofrendo por um isolamento prolongado horizontal que não pode mais se manter, senão a gente vai adoecer muito mais. É isso. Tá? Eu queria
Agradecer muito a presença de todos vocês, a confiança de vocês. Eu vou postar esse vídeo depois, vou passar para a Denise, caso ela queira postar também. E assim, deixei o link fixado aí no icaro.med.br/imunidade. Tem mais para vocês verem, para poderem até diluir um pouco esse pânico no icaro.med.br/coronavírus. E agora é com você para terminar, Denise. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço. Obrigada por me emprestar a sua audiência. E, por favor, cuidem do intestino de vocês. E para cuidar do intestino de vocês, não tem muito segredo, a não ser o que você coloca passando por ele várias vezes ao dia. Escolha com sapiência o que você vai comer. E escolha com sapiência o que você vai pensar também. Cuidado que sua mente cria, tá bom? Exatamente. Beijo, Denise. Abraço, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Até mais. Valeu. Obrigada, Ícaro.